Nessa videoaula faremos a correção da última atividade, que abordava a definição de progressão geométrica, definição de PG, bem como abordava questões sobre o termo geral de uma PG. A primeira questão: determine a razão de cada uma das progressões geométricas a seguir e classifique-as em crescente, decrescente, constante ou alternante. Vamos lembrar que, desde já, que para a gente calcular a razão de uma PG, basta dividir um número pelo anterior. Então vamos lá. No item A nós temos a PG 3, 6, 12 e 24. Você observa então que o primeiro termo dela é 3, E para encontrar a razão, eu posso pegar, por exemplo, o segundo termo, que é 6, dividido para 3. Ou seja, a razão é 2. Bem, observem que o primeiro termo é positivo e a razão é maior do que 1. Toda PG que o primeiro termo é positivo e a razão é maior do que 1, será uma PG crescente. Então, aí no item A nós temos uma PG crescente. O item B nós temos a PG menos 1, menos 2, menos 4. Bem, nessa PG, novamente, para encontrar a sua razão, eu pego o menos 2, que é o segundo termo, divido pelo primeiro termo, que é menos 1. Menos 2 dividido por menos 1, menos e menos dá mais, 2 dividido para 1 dá 2. Então, nós temos uma PG de razão 2. Observem, essa PG tem um primeiro termo negativo, que é menos 1, e ela tem razão maior do que 1. Toda PG de primeiro termo negativo e razão maior do que 1 será uma PG decrescente. No item C nós temos a PG 5, 5, 5, 5, 5 infinitamente. Para nós encontrarmos a razão, basta dividir o 5 pelo 5 que está antes dele, ou seja, nós temos uma PG de razão 1. E lógico, toda PG de razão 1 será uma PG constante. Lembrem disso. O item D traz a PG 2, menos 8, 32 e assim sucessivamente. Para a gente encontrar a sua razão, eu posso pegar o segundo termo, que é o menos 8, dividido para o primeiro termo, que é 2. Menos 8 dividido para 2 dá menos 4. Então, observem que nós temos uma PG de razão negativa. Toda PG de razão negativa será uma PG alternante. O item E traz a PG 4, 2, 1, 1 sobre 2 e assim sucessivamente. Novamente, para encontrarmos a razão, eu vou pegar, por exemplo, o segundo termo, que é 2, dividido pelo primeiro termo, que é 4. Simplifica por 2, nós temos então a fração 1 sobre 2 ou 0,5. Bem, se eu tenho aí uma PG de razão 0,5, essa razão está entre 0 e 1. Como o primeiro termo é positivo, já que o primeiro termo é 4, toda PG de primeiro termo positivo e razão entre 0 e 1 será uma PG decrescente. O item F traz a PG menos 2 sobre 9, menos 2 sobre 3, menos 2, menos 6. Vamos começar então pelo cálculo da sua razão. Lembrem que para encontrar a razão, eu posso pegar qualquer termo, a partir do segundo, dividido pelo que está imediatamente anterior a ele. Então, o que eu fiz? Eu peguei o segundo termo, que é menos 2 sobre 3, dividido pelo primeiro termo, que é menos 2 sobre 9. Mas, se você quiser, e é até mais fácil, você pode pegar o quarto termo, que é menos 6, dividido pelo terceiro termo, que é menos 2. Vai bem mais direto. Mas fazendo da maneira como eu fiz, divisão de fração, repete a primeira fração, eu já trabalhei os sinais, menos e menos dá mais, cancelei os sinais, Então, peguei a primeira fração, 2/3, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2 sobre 9 é 9 sobre 2. Eu vou cortar os 2, vai ficar então 9 sobre 3. 9 sobre 3, que é 9 dividido para 3, dá 3. Então, nós temos uma PG de razão 3. Observem, o primeiro termo, que é menos 2 sobre 9, é negativo. A razão, que é 3, é maior do que 1.
Toda PG de primeiro termo negativo e razão maior do que 1 será uma PG decrescente. Então, nós temos uma PG decrescente no item F. A segunda questão. Escreva a fórmula do termo geral de cada PG e, em seguida, determine o valor do seu décimo termo. Então, a gente vai ter que fazer duas coisas na segunda questão. Eu vou escrever a fórmula do termo geral e depois eu calculo o décimo termo. No item A, nós temos a PG 1/3, menos 1 e 3. Bem, a partir dessa PG 1/3, menos 1 e 3, a gente pode observar então que o seu primeiro termo vale 1/3. Além disso, dá para a gente determinar a razão dela. Como? Basta você pegar, por exemplo, o terceiro termo, que é 3, dividido pelo segundo termo, que é menos 1. 3 dividido para menos 1 dá menos 3. Então, nós temos uma PG de primeiro termo 1/3 e razão menos 3. Dada essa PG, eu vou pegar então a fórmula do termo geral, AN, igual a A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Vou substituir o primeiro termo por 1/3 e vou substituir a razão por menos 3. Então, o termo geral, que é a primeira coisa que a questão pede, ele vai ser 1/3 multiplicado por menos 3 elevado a N menos 1. Bem, mas além de pedir o termo geral, a questão pede também um décimo termo. O que você faz agora? O décimo termo é só trocar o N por 10. Então, se eu pego no termo geral e troco o N por 10, vai ficar a 10 é igual a 1/3 multiplicado por menos 3 elevado a 10 menos 1. Como 10 menos 1 é 9, então o A10 será 1/3 multiplicado por menos 3 elevado a 9. Bem, menos 3 elevado a 9 vai dar menos 19.683. Façam numa calculadora se preferirem. Multiplicado por 1 vai dar então menos 19.683. Claro, sobre o 3 que está embaixo da fração. Menos 19.683 dividido para 3 vai dar menos 6.561. Então, o décimo termo dessa PG que nós temos no item A vale menos 6.561. O item B traz a PG 24, 16 e 32 sobre 3. Inicialmente, eu vou começar pelo cálculo da sua razão, lembrando que o primeiro termo dela é 24. Para encontrar a razão, eu vou pegar o segundo termo, que é 16, dividido pelo primeiro, que é 24. Como essa divisão vai dar quebrada, eu vou só simplificar. Eu simplifico a fração por 8 e nós temos então a razão 2 sobre 3. Bem, então nós temos uma PG de primeiro termo 24 e razão 2 sobre 3. Para encontrar o termo geral, o enésimo termo, o AN é A1 vezes a razão elevado a N menos 1. O primeiro termo, então, é 24, multiplicado pela razão, que é 2/3, elevado a N menos 1. Isso aí já é o termo geral, não tem mais o que você fazer a partir daí. Daria para simplificar algumas coisas, mas nada tão importante assim. Bem, vamos calcular o décimo termo. Do mesmo jeito, é só trocar o N por 10. Então, o A10 vai ficar 24, multiplicado por 2/3, elevado a 10 menos 1. Como 10 menos 1 é 9, então o A10 é 24, multiplicado por 2/3, elevado a 9. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos resolver. Repete o 24, 2/3 elevado a 9, 2 elevado a 9 dá 512, e 3 elevado a 9 dá 19.683. E agora o que eu faço? Multiplica, né? 24 multiplicado pelo 512 dá 12.288. Sobre, é só repetir, o 19.683 que já estava embaixo da fração. Bem, com isso então, basta agora que a gente simplifique por 3 numerador e denominador. Quando eu simplificar por 3, nós teremos que o A10 será 4.096 sobre 6.561. Então, esse será o décimo termo dessa PG que nós temos no item B. O item C traz a PG 1416.
Bem simples essa, né? É uma PG onde o primeiro termo ele vale 1, e para a gente descobrir quem é a sua razão, eu pego o segundo termo, que é 4, divido pelo primeiro, que é 1. Ou seja, nós temos uma PG de razão 4. Sabendo então que a razão é 4, o primeiro termo é 1, vamos então para a fórmula do termo geral. A n é a 1 vezes a razão elevada a n menos 1. O primeiro termo é 1, a razão é 4. Então, o AN é 1 multiplicado por 4 elevado a n menos 1. Esse 1 multiplicando, coloca se quiser. Então, assim, o termo geral fica só AN é igual a 4 elevado a n menos 1. Encontrado o termo geral, substitua o n por 10 e encontra o décimo termo. Então, o A10 ele é 4 elevado a 10 menos 1, ou seja, é 4 elevado a 9. Como 4 elevado a 9 vai dar, então, 262.144, façam numa calculadora se preferirem. Então, o décimo termo dessa PG vale, então, 262.144. Vamos, então, para o item D, onde nós temos a PG 10 menos 4 e 8 sobre 5. De maneira totalmente idêntica ao que a gente fez nos itens anteriores, eu já percebo que o primeiro termo é 10, e para encontrar a razão, eu vou pegar cada termo dividido pelo anterior. Então, eu vou pegar, por exemplo, o segundo termo, que é menos 4, sobre o anterior, que é 10. Repete o menos e simplifica a fração por 2. Então, nós temos que a razão é menos 2 sobre 5. Bem, com isso, vamos então trabalhar com o termo geral. Está aí a fórmula do termo geral. Substituir o primeiro termo por 10 e a razão por menos 2 sobre 5 elevado a n menos 1. Daí, então, a gente obtém o enésimo termo, o termo geral, como sendo a n é igual a 10 vezes menos 2 sobre 5 elevado a n menos 1. Bola para frente, né? Vamos, então, agora para o décimo termo. Coloca 10 no lugar do n. Então, vai ficar a 10 é igual a 10 vezes menos 2 quintos elevado a 10 menos 1. Lembrando que 10 menos 1 dá 9. Então, o A10 será 10 vezes menos 2 quintos elevado a 9. Bem, como aí vai dar um pouco grande, né? Principalmente 5 elevado a 9, eu não vou resolver. Pode deixar assim mesmo. Então, você teria dessa forma, né? Sem resolver, sem chegar a um número único, o décimo termo. 10 vezes menos 2 quintos elevado a 9. Pode deixar assim. O item E traz então a PG 4, 4 raiz de 2 e 8. Por mais que você ache estranho, é uma PG, onde o primeiro termo é 4, e para você encontrar a razão, pega o segundo termo, que é 4 raiz de 2, dividido pelo primeiro termo, que é 4. Corta os 4 e aí você obtém que a razão é igual à raiz quadrada de 2. Bem, com isso, vamos então agora para o termo geral. O AN ele é A1 vezes a razão elevada a n menos 1. Então, você tem que o A1 é 4 vezes a razão, que é raiz quadrada de 2, elevada a n menos 1. Portanto, o enésimo termo dessa PG é 4 vezes a raiz quadrada de 2, elevada a n menos 1. Por fim, vamos para o décimo termo. Coloque 10 no lugar do n. Então, o A10 é 4 vezes a raiz quadrada de 2, elevado a 10 menos 1. Como 10 menos 1 dá 9, então A10 é igual a 4 vezes a raiz quadrada de 2 elevado a 9. E aí você diz, o que eu faço? Faço o seguinte, ó. Olha como é que eu vou fazer. Essa raiz quadrada de 2 elevado a 9, você coloca o 9 dentro da raiz. Então, o A10 ele vai ficar 4 vezes a raiz quadrada de 2 elevado a 9. E aí você vai quebrar esse 2 elevado a 9. Quebrar como? Você quebra o 2 elevado a 9 num produto de potência. Seria 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 1. Já que na hora que eu somar o expoente, 8 mais 1 dá 9. Para que você quebra? Para você tirar da raiz quem tem expoente par. Bem, com isso vai ficar o A10 é 4 vezes 2 elevado a 4. De onde é que vem esse 2 elevado a 4? Eu tenho raiz quadrada de 2 elevado a 8.
A raiz quadrada de 2 elevado a 8 é só você dividir o índice da raiz, que é 2, e o expoente 8 por 2. Quando eu dividir, ela sai da raiz. Ela vai sair da raiz como 2 elevado a 4, já que 8 dividido para 2 dá 4. Bem, e o 2, que não tem como você dividir, já que o expoente dele é 1, né? Ele fica na raiz. Então o A10 ele é 4 vezes 2 elevado a 4 vezes a raiz quadrada de 2. Bem, para finalizar, 2 elevado a 4 dá 16. E agora eu pego 16 vezes 4 dá 64. Vou repetindo a raiz de 2. Então o décimo termo dessa PG do item E, ele vale 64 raiz quadrada de 2. Para finalizar então o item F, nós temos a sequência menos 2, menos 2x, menos 2x ao quadrado e assim sucessivamente. Essa PG, o primeiro termo dela é menos 2. E para encontrar a razão, eu pego o segundo termo, que é menos 2x, divido pelo primeiro, que é menos 2. Corta menos 2 com menos 2, então nós temos que a razão será simplesmente x. Daí, se essa PG tem primeiro termo menos 2 e razão x, vamos então para o seu enésimo termo, para o seu termo geral. Nós sabemos que o termo geral, a n, é igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1. O primeiro termo é menos 2, substitua, e a razão é x elevado a n menos 1. Basta então que você tire o sinal de vezes, né? Só para simplificar. Então o enésimo termo será menos 2 multiplicado por x elevado a n menos 1. Para o décimo termo que a questão pede, coloque 10 no lugar do n. Então vai ficar a 10 é igual a menos 2 multiplicado por x elevado a 10 menos 1. Já que 10 menos 1 é 9, então o A10 é menos 2x elevado a 9. Dessa forma, então, o décimo termo dessa PG que nós temos no item F é menos 2x elevado a 9. E claro, com isso, a gente finaliza a correção dessa atividade, onde nós abordamos a definição de PG e abordamos também o termo geral dessa PG.